pessoal, grande confraria. Estamos aqui para o Loucos 216, é isso? 216. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, meu amigo, um cara que tem um canal aqui no YouTube com quase 200 mil nego inscritos. Então, vê se ele está brincando. Manja muito de F1, simpático, gente muito boa. Tá aí com vocês na tela, Matheus Pucci, do Ressaca F1. Opa, Adalto, prazerzão estar aqui com vocês, para a gente bater um papo sobre Fórmula 1, para a gente estar aí discutindo tudo que vocês mandaram, né, o que o pessoal mandou. É sempre um prazer estar com você aqui, Adalto. Tirando os elogios, o resto é verdade. É isso aí, além de tudo é humilde. Bom, hoje é o Loucos que a gente responde as perguntas do pessoal que mandou na nossa página. Já pediram para a gente aceitar também perguntas de rede social. Aí não dá, porque a página a gente abre para a pergunta e tem que fechar ela em 1 hora. Senão fica com muita pergunta. Se deixar para a rede social, a gente vai ter que fazer programa aqui de 5 horas de duração. E vocês não vão aguentar ficar olhando para nossa cara 5 horas, né? Fora porque as perguntas vão ser repetidas, porque já pensou, gente fazendo a mesma pergunta no Twitter, no Facebook, no Instagram, no site, em todo lugar. Quer dizer, então a gente faz no site toda quinta-feira, a gente abre uma página lá. Você, mesmo que não for inscrito no Discos, você pode ir lá e fazer a sua pergunta. Tem muita gente que não é inscrita e vai lá e faz a pergunta, entendeu? Então, não, é fácil e tranquilo. Vamos começar, vamos tentar responder todas. Hoje tem bastante. Tive que fechar a página rápido. E nós vamos começar com o Éder no Quebec. A gente tem muito confrade aqui que mora fora, viu, Matheus? Ah, isso é ótimo. Os caras não brincam, não. Fora um monte de amigo meu que já foi para o Uruguai, família na Europa, nos Estados Unidos. Pessoal, o Brasil precisa melhorar, senão a coisa vai todo mundo vai para fora. Vai todo mundo fugir. O Éder no Quebec fala assim: salvem loucos. Corrida fraca e mostra que Imola não comporta mais esses carros da F1. Qual pista vocês colocariam no lugar? Qual pista? Você concorda com ele? Qual pista você colocaria no lugar, Matheus? Se concordar. A pista, eu gosto muito da Malásia, da Sepang. Gosto bastante daquela pista, das que estão fora hoje da Fórmula 1. É a que talvez mais me agrade. Assim como Istambul também, eu gosto, é uma pista legal, técnica, tem pontos de ultrapassagem, acredito que também faria bem para a Fórmula 1. É claro que fica muito naquelas pistas clássicas, né? A gente vai falar de Hockenheim, Nürburgring, essas pistas que sempre, de vez em quando, aparecem nesses debates, mas eu colocaria Sepang. Agora, sobre a corrida em si, eu não achei tão fraca não, mas aí eu vou deixar também você responder, que a gente pode bater muito papo sobre essa corrida ainda. Não, eu também não achei tão fraca, e evidentemente pelas circunstâncias, porque ele tem razão, a pista realmente, ela ficou pequena para a Fórmula 1, estreita, tudo, mas mesmo com isso, eu não achei fraca a corrida. Agora, a pista que eu colocaria, além dessas que o Matheus falou que eu também gosto, principalmente Turquia e Malásia, eu gosto demais, amo demais Mugello. Que a Fórmula 1 correu há 2 anos atrás, né? Acho que foi 2020. Aquela pista é espetacular. Tem uma sequência ali atrás com 4 curvas que eles fazem quase todos fazem as 4 curvas de pé cravado. São curvas mesmo, não são retas curvas. Eu acho que é uma pista da velha guarda, eu adoro aquela pista. Pena que eles não têm grana para pagar o que Imola tem, por exemplo, né? Por isso que vai para Imola e não vai para lá, porque Imola para Mugello não tem nem comparação. Imola é um autorama perto de Mugello. Mugello não foi a corrida 1000 da Ferrari? Eu acho que sim. Acho que foi, né? Que teve até aquela pintura especial, daquele vermelho mais escuro. Isso. Foi lá mesmo. E acho que a Ferrari até ajudou a pagar algum, né? Ah, claro, porque aí faz um marketing gigantesco, né? A corrida 1000, correndo em casa, porque é da Ferrari ali, né? Isso. Então, ali tinha que ser uma ocasião especial e a Ferrari aproveitou muito bem, né? É verdade.
Depois ele faz outra pergunta. Assim, vocês não acham que as equipes como Mercedes-Benz não serão capazes de recuperar esse campeonato, visto o teto orçamentário? Você acha que a Mercedes não se recupera, Matheus? Essa é uma grande questão, Adalto, porque o que acontece? Nós sabemos que o carro do ano que vem, a princípio, vai ser a base desse ano. É o carro desse ano, basicamente. Então a Mercedes não tem escolha a não ser se recuperar. Porque o laboratório para o ano que vem é 2022. Não tem como você abandonar o carro de 2022, como, por exemplo, a Haas fez em 2021, né? Que ela abandona um projeto para focar em outro. Isso não se faz em 2022 para 2023, porque o carro é a mesma coisa. Você precisa consertar os erros ainda em 2022 para começar bem em 2023. Então, a recuperação ao longo da temporada é mais difícil por conta do teto orçamentário, sim. Isso faz com que as equipes tenham que ser mais efetivas nas suas atualizações, na sua concepção de carro, porque não vai dar para ficar corrigindo rota tão facilmente como era antigamente. Mas eu acredito ainda numa recuperação da Mercedes, sim. Talvez não a ponto de, nossa, vai ganhar o título. Acredito que isso realmente vai ser algo muito fora da curva se acontecer. Mas eu acredito numa recuperação a nível de corrigir os problemas que hoje tem, seja dos kicks, o carro que é muito desequilibrado, um carro que é muito arisco, e o carro ficar mais calmo, mais equilibrado, mais previsível, e o Hamilton e o Russell conseguirem resultados mais consistentes. Por mais que o Russell esteja sendo consistente nesse início de temporada, mas ainda assim o carro é arisco para os dois. Então eu acredito nessa recuperação, mas não a ponto de vencer o campeonato. O Russell está conseguindo aproveitar bem o infortúnio dos outros, né? Principalmente, né? Ele conseguiu aproveitar bem o infortúnio das Red Bulls, das duas vezes que quebraram, agora da Ferrari, que uma saiu e a outra o Leclerc rodou. Ele tá muito bem, o Russell mesmo. Mas eu concordo com você. Eu acho que a Mercedes vai se recuperar. Nem que ela tenha que fazer muitas modificações nesse carro atual, pensando já no ano que vem, mas já colocando, né, nesse carro, já testando esse carro na pista, né, usando esse campeonato, se daqui 4, 5 corridas, a Mercedes realmente tem, se o carro dela não for para frente, ela não tem mais chance de ganhar esse campeonato. Mas ela pode usar as próximas, sei lá, depois 15 corridas para acertar o carro para o ano que vem, né? Com certeza. E eu acho que eles têm capacidade, sim, de fazer isso, né? Tem. Apesar que o carro, ele aparentemente nasceu muito pior do que o esperado, né? Sim. Porque quando traz ali na pré-temporada o conceito do SidePod Zero, que, obviamente, independente de dar certo ou não, é algo fora da caixinha, ainda assim, o carro era esperado que ele andasse próximo de Red Bull e Ferrari, se não no mesmo nível, e que não ficasse tanto tempo assim para conseguir corrigir os problemas. Né? A partir do momento em que vem um Toto Wolff, um Andrew Chauvelin, esses caras falarem, olha, a gente está investigando, a gente está estudando, significa que eles ainda não acharam a raiz, ou se acharam, ainda não sabem solucionar o problema. Né? Então vai muito além do esperado. Por isso que essa circunstância da Mercedes, ela não vai ser resolvida do dia para a noite, e talvez com esse pacote que se fala, né, que eles vão levar para Miami, talvez já dê um passo para frente, mas ainda assim tem grandes chances de continuar a mesma coisa. Muita gente em dúvida, né? Por que a Mercedes está com esses problemas e não está conseguindo resolver? A resposta é o seguinte: o simulador e o CFD, eles vão até mais. E o túnel de vento, eles vão 200 por hora. E os problemas da Mercedes começam acima disso. O carro começa a quicar acima de 200 por hora. Então eles não têm como simular. Então tudo que eles tentaram fazer até agora não deu certo. Porque eles estão meio que no chute, né, Matheus? Sim. Meio no achismo. Olha, a gente acha que isso está acontecendo e não está dando certo, entendeu? Então, esse que é o grande problema. Por isso que eles não conseguiram evoluir nada ainda. Parece que estão piorando. Na verdade, não é que eles estão piorando, é que os outros estão melhorando um pouquinho e eles estão do jeito que eles começaram, né? Então, estão estagnados. Estão estagnados. Então, por isso que parece que está piorando. Mas como o Matheus falou,
Em Miami a gente já pode ter alguma surpresinha, né? Vamos torcer para que sim, porque 3 equipes disputando é melhor que 2. Com certeza. E se eu não me engano, Adalto, eu li inclusive aqui no Auto Race, né? Que eu sou um consumidor assim, assíduo do Auto Racing, estou sempre lendo, colocando lá nos vídeos, colocando as fontes, tal, o pessoal dá uma olhada na matéria. É, os dados que você citou, né, aí que nas simulações são um e na pista são outros, é, é curioso porque parece que a diferença é de 1 segundo Um da segundo. simulação para a prática. Um Incrível, um segundo. segundo, uma semana, né? Assim, é um mundo de diferença. Um segundo você vai de primeiro para 15º, para décimo, Isso. sei lá. Isso. É uma coisa absurda. Então, imagino que a equipe no simulador vê o carro voando e chega na pista, tá se arrastando. É. E eu lembro direitinho na pré-temporada que o falado pelo Toto Wolff era: a nossa simulação com o SidePod Zero era 1 segundo mais rápida. Ou seja, a simulação funciona. Agora, na prática, não vai para frente. Não vai para frente. Bom, eu falei no começo do ano, e eu continuo achando isso, que eu acho que eles vão melhor em Mônaco do que eles estão indo em pista normal. Mas vamos ver, vamos esperar chegar lá. O Paulo César disse que está animado para ouvir mais 14 minutos sobre DRS. Paulo César, a gente só vai falar se tiver pergunta, porque hoje aqui a gente está só para responder perguntas. Se perguntarem, a gente vai responder. Apesar que todo mundo já sabe a minha opinião, mas a gente vai responder. O JP Oliveira, não, tem nome de piloto? Considerando que o porpoise é algo. Oh, Kik, pelo amor de Deus, esse nome é muito feio. É algo que quase todas as equipes estão tendo, mesmo que em graus diferentes. Vocês acham possível que a FIA, FOM, Liberty, altere a regra do jogo para aumentar a altura mínima dos carros a ponto de acabar com o Kik? Eu acho que não. Não sei o que o Matheus acha. Também acho que não, até porque a altura do carro é fundamental para o efeito solo funcionar bem, né, Adalto? Aumentar a altura você resolve uma parte do problema, mas talvez você esteja criando outros problemas. Sim. Que por conta do ar, né, da forma com que ele tem que passar embaixo do carro, a forma com que ele é recebido e com que ele é passado também para a parte traseira, eu acredito que não muda não. E agora tem um detalhe aí, colocando um pouco mais de detalhes, né, nessa resposta que talvez o JP queira saber. As equipes estão tendo graus diferentes, mas se a gente olha, por exemplo, no comparativo Red Bull-Ferrari, por exemplo, a Ferrari quica bastante e a Red Bull quica bem menos do que a Ferrari. Ou seja, existem soluções para o kick. Existem soluções para você tirar esse problema, para sanar esse problema. E o que eu acho mais interessante, até voltando na questão anterior, é que a Ferrari quica muito e a Mercedes também, mas a Ferrari é rápida. Ou seja... E quando eles tocam no freio, para de quicar. Pois é, o problema da Mercedes, já dando esse a mais, ele vai além da quicada. Porque se fosse só quicada, o carro era rápido. Sim. E não é. Não é só isso. Pode ser que isso esteja afetando. Então, sim. Ou melhor, não. Eu acredito que não vão alterar a regra para o ano que vem, não. Porque senão vai criar outros problemas relacionados ao efeito solo. Sim. O efeito solo, como disse o Matheus, o efeito solo com o carro alto, ele não funciona. Cada centímetro que você levanta o carro, você tem menos efeito solo no carro, entendeu? Então, por isso que eles estão tentando ir com o carro muito baixo, e quanto mais baixo, mais pula, né? Exatamente. É impressionante isso. Vamos lá para o Valtecir Almeida. Olá, Dalton e Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Gosto muito do conteúdo do Ressaca F1. Seus vídeos são bem produzidos, sintéticos e vão além do julgamento de fã. Muito legal. Muito obrigado. Fico feliz que goste. Aí ele pede desculpa pelo texto longo. Ele diz assim: todas as semanas assisto o programa e fico feliz em poder escrever, pois vejo a preocupação de vocês em manter esse contato com os ouvintes. Isso dá muito sentido a quem segue a Fórmula 1, que quando, na época do Bernie, ele diz aqui que nunca esteve muito preocupada em ter relação com os fãs, né? Vai na contramão de alguns outros veículos de comunicação que falam sobre o tema, porém ainda são engessados. Parabéns pelo esforço, obrigado, Valteci. Vamos à pergunta. Permanecendo o kick, como diz o Adalto, o efeito pula-pula, como prefere o Bruno,
Visando a manutenção da saúde dos pilotos, não seria correto a FIA rever o... rever... Eu não leio as perguntas antes, acontece isso. A FIA rever o efeito solo. Esses dias, Russell declarou pela primeira vez sentiu dores nas costas por conta do sobe e desce do carro. Adalto, fiz essa pergunta para ti pelo Twitter. Segue o meu registro aqui no Loucos. Então, nós já respondemos, né, Walter? Se a gente acha que a FIA não vai tirar, né? Uhum. Até porque, como o Matheus lembrou bem, tem carro que quase não está quicando. A Red Bull praticamente não quica. A McLaren praticamente não quica. A Ferrari só quica em reta e lá em cima, 270 por hora. Quando eles freiam para entrar em curva, cai a velocidade, para o kick na hora. Então, a outra que estava quicando demais, não sei se... Eu fiquei impressionado como a AlphaTauri quicava na pré-temporada, o Gasly, eu vi uma assim na reta, eu falei, o Gasly vai quebrar os dentes, mano, não é possível, né? Agora já melhorou pra caramba também, tá certo que foi lá para trás a AlphaTauri, hein? Não sei, É não se... verdade. É verdade. Assim, o Tsunoda até conseguiu marcar ponto, o Tsunoda foi... mas assim, geralmente a gente pega o Gasly como parâmetro, né? Até uma maldade com o Tsunoda, mas parando para pensar, a AlphaTauri não tá mais aquela equipe que briga constantemente como o topo do meio de pelotão. Ele realmente, ela caiu. Pode ser que ela tenha aumentado a altura do carro para justamente resolver entre aspas, né? Porque você cria o déficit de performance. Sim. Né? Mas pode ser, pensando nisso agora, é verdade. E aí, Adalto, quero até aproveitar aqui, já que ele falou para rever o conceito, eu vou levar até para o outro lado. Eles não vão rever o conceito para a próxima temporada, até porque seria um gasto absurdo para as equipes, para refazer um carro, refazer o regulamento, porque você vai ter que mexer em toda a parte técnica, toda a parte aerodinâmica, toda a questão da construção dos carros. Então é completamente inviável. Não tem como fazer isso nas próximas 2 temporadas, por exemplo. Não tem. E eles vão resolver esse problema, entendeu? Esse problema eles vão resolver. A gente teve, o Matheus também é jovem e não vai lembrar, mas quando o efeito solo chegou na Fórmula 1 em 78, em 78 foi só a Lotus que colocou. Ela inventou, o Colin Chapman inventou isso aí, e deu um cacete nos outros. Só que em 79 ele falou, pô, agora todo mundo vai colocar e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então ele fez lá um assoalho mais extremo do que ele tinha, um difusor maior, abaixou mais o carro e o carro começou a quicar também. Entendeu? O carro dele começou a quicar, outros começaram a quicar também. E eles arrumaram uma solução. Uma solução que talvez não seja a mesma de agora, mas eles arrumaram uma solução. Eu até expliquei outro dia aqui no programa. Eles puseram uma espécie de filete no meio do assoalho, para o assoalho não chegar a encostar no chão e tirar o efeito solo. Então, tinha um filete assim. Deixa eu pegar um carrinho aqui. É a chamada saia, né? Isso, Eles fizeram uma espécie de um filete aqui assim. Então, era essa parte que batia no chão, que saía faísca, tudo. O resto do assoalho, e o efeito solo era aqui dos lados, né? Era aqui dos lados. Então, isso melhorou muito o problema. Muito. E hoje eles estão arrumando outras soluções. Eu não sei se chegou a ver, mas provavelmente você chegou, Matheus, a ver que já tem foto do assoalho da Red Bull e da Ferrari. Ferrari. O da Ferrari, inclusive, sendo rebocado, né? Isso. E eu comparei, os dois assoalhos são bem diferentes. São bem diferentes, né? Só que eu acho que, pelo conceito da Mercedes, nenhum daqueles dois serve para a Mercedes. Foi algo que eu acho que o Hamilton falou esses dias. Ele falou? Eu não vi isso. Se eu não me engano, foi o Hamilton que falou que, justamente por ser um conceito completamente diferente, não necessariamente a solução de uma equipe vai encaixar na Mercedes. Então é complicado. Bom, o Budiene Fontelli sempre faz pergunta aqui, diz o seguinte: numa batida na qual o piloto não teve culpa, ou seja, foi tirado da prova por outro piloto e teve seu carro danificado, a despesa do conserto de seu carro também entrará naquele limite de gastos imposto para as equipes? Eu acho que sim, não é?
Sim. Ele entra no limite de gastos, normalmente, porque é circunstancial, mas acidente faz parte, né? faz parte, exatamente. Ele entra no limite. Eu lembro que tinha uma conversa sobre isso há algum tempo, se era justo, se era injusto, você pagar por um acidente que não foi causado por você, etc. Mas ele entra no limite de gastos e eu acho que a própria equipe paga. Sim. Porque ninguém bate de propósito no outro, né? Lógico, exatamente. A gente conta nos dedos quantas vezes isso aconteceu na história. É mesmo. Inclusive, você conta nos dedos e em quase todos os dedos tem um nome, chama Michael Schumacher. Eu ia citar o nome dele, mas eu preferi ficar quieto assim, porque vamos, né? Não precisa nem. Bom, é isso aí. O Daniel Hartmann, olha lá, esse aqui já achou que a discussão que a gente teve sobre o DRS no Último Loucos foi exemplar, belíssima discussão, opiniões divergentes, uma discussão respeitosa, contribui para a evolução. Perguntas. Pérez me pareceu muito contente com a dobradinha da Red Bull. Notaram isso? Acham que pode ser porque ele tem um carro muito mais na mão esse ano? O que você acha que aconteceu com o Pérez, Matheus? Eu acredito que ele está se adaptando melhor, sim. Ele tá mais confortável no carro. Não que esse confortável signifique que vai passar o Verstappen, Sim. mas ele está mais confortável. Ele estar feliz a gente pode interpretar de duas formas, né? O estar confortável, que é legal, porque no ano passado ele claramente no início ele tinha muitos altos e baixos no ano passado, mas também a gente pode, se a gente quiser ser um pouquinho mais chato, a gente pode levar pelo lado do, o cara terminou em segundo e tá feliz, né? Tinha que ser que nem o Sainz, que nem ano passado, que ele terminou em segunda prova, não, eu quero ganhar, eu não tô feliz com o segundo lugar, né? Mas, sim, eu acredito que o Pérez tá com o carro mais na mão, até porque ele tá com mais frequência disputando na frente. Sim. É um piloto que está se mostrando mais participativo ali na frente do que no ano passado. No ano passado foi esporádico. Esse ano ele tá um cara fazendo mais diferença para a Red Bull nesse aspecto. Concordo com você. Eu acho que o Pérez esse ano deve estar sentindo, assim, eu esse ano virei um piloto de equipe de ponta, que eu não era o ano passado. Ano passado ele era um piloto de pelotão que colocaram ele numa equipe de ponta. Esse não, ele tá se comportando, tá guiando como um piloto de equipe de ponta, eu acho, né? Sim. Então, ele tá me lembrando bastante o Bottas, inclusive. Você acha? Eu acho, assim. Não, porque ele tá andando mais próximo do Verstappen, coisa que ele não conseguia, né? O ano passado teve muitas classificações, ele tomou um segundo do Verstappen. Largava muito atrás, né? Aí você fala, nossa, o Verstappen tá largando na pole e o Pérez está largando em oitavo, né? Como assim, né? E não aconteceu nada, não teve problema nenhum, quer dizer. Então, e aconteceu muitas vezes, não foi uma vez ou outra, pode acontecer, né? Mas assim, em sequência, o problema é a sequência, né? Por exemplo, o Hamilton foi mal agora, nessa corrida. E todo mundo já quer matar, já quer aposentar o cara por causa de uma corrida. Se ele for mal nas próximas 5 corridas, aí Aí é outra história. Aí é outra história. Aí vamos começar a falar que está acontecendo, não sei o quê, realmente. Mas por causa de uma corrida é até uma loucura, né? É porque as pessoas se apegam à tabela, né? Que o Russell tá ali com os pontos, tá? Aí a pessoa se apega muito à tabela. Muito, Aí, a outra pergunta dele é que se ele teve a impressão, olhando ao bode do Leclerc, que ele errou na variante alta depois que o Pérez começou a abrir vantagem. Perceberam isso também? Para mim foi outra constatação de que ele ainda precisa amadurecer muito se quiser brigar pelo título com o Verstappen. Mas eu não percebi isso, não. É o que eu falo agora, eu não me recordo de ter visto. O que chamou minha atenção é como ele foi extremamente agressivo na zebra na hora que ele roda. Sim, né? Porque ele, na primeira perna ele já ataca a zebra de uma forma muito agressiva. Né? Talvez naquela ânsia de querer tirar ali um décimo, né? Para poder chegar mais próximo e tal. Mas essa em específico que ele tá falando, eu não me recordo, não. Eu também não. Se você, Daniel, reparou isso, legal. A gente não conseguiu reparar. Não peguei, não. O que eu reparei também foi o que o Matheus falou. Ele atacou, principalmente na primeira zebra, na entrada, na primeira perna ali, ele passou com mais de metade do carro do outro lado da zebra, aí não.
E ali ele já perdeu o carro, né? Já Tem perdeu o a, carro ali. tem a câmera da torcida que o pessoal filmou, dá pra ver que ele, na hora que ele passa na primeira zebra, o carro já dá uma traseirada, e Sim, aí ele vai pra segunda já com o carro perdido. Isso, perdido. Já isso. perdeu. Falou tudo. Ele perdeu o carro na primeira zebra. Bom, um xará meu aqui, o Adalto Adalto. Santana. Direto ao ponto. Aí põe entre parênteses. Se a pergunta for muito estúpida, relevem, pelo amor de Deus, pois se trata de uma curiosidade. Por que vocês não dão notas para as equipes, pois elas muitas vezes interferem diretamente no resultado da prova? Ah, ele está falando aqui, a gente faz um ranking aqui, no Sim. Power, chama Power Ranking. Bom, olha, Adalto Santana, é uma boa ideia, já deram essa ideia. Vamos ver, vamos estudar, talvez a gente comece a fazer isso, mas não sei se esse ano aí, talvez o ano que vem a gente introduza isso, porque daí vai precisar colocar 3 tabelas, entendeu? A dos pilotos, da própria corrida, o ranking geral e mais a tabela das equipes. Mas talvez a gente faça isso sim, é uma boa ideia. Vamos ver. Obrigado pela dica aí. Bom, a próxima é do Carlos Eduardo Ferreira. Ele diz assim: li que a Mercedes vai adiantar atualizações que eram para a Espanha, já para Miami. Vocês sabem algo sobre isso? Isso pode ser um sinal mais positivo ou negativo? O que você acha, Matheus? Bom, o primeiro ponto é, a Mercedes levar as atualizações já é algo que está praticamente confirmado, né? Ela vai levar essas atualizações para Miami justamente pela urgência da circunstância. Positivo é positivo pelo fato deles já terem as peças prontas, já terem a ideia do que eles vão fazer, já terem todo o conceito na sua cabeça do que eles precisam resolver. Isso é positivo. Agora, se o resultado disso vai ser positivo ou não, é só na pista, aí não tem como saber. É sempre positivo quando a equipe tenta corrigir alguma coisa, tenta avançar em alguma ideia, ganhar tempo com alguma coisa. Isso é positivo porque os caras estão estudando, estão avançando, estão fazendo isso e aquilo. E como a Adalto falou agora há pouco, enquanto os outros estão evoluindo, a Mercedes está parada tentando resolver o mesmo problema da pré-temporada. É. Mas então é positivo, sim. Agora, nossa, vai dar certo, a Mercedes vai ganhar meio segundo. Isso aí é o tipo de coisa que só na corrida, né? Não vou nem dizer no quali, é só na corrida para a gente Só descobrir se na vai dar corrida. certo ou não. Eu concordo com o Matheus, não tenho nada a acrescentar. Como eles não sabem exatamente o que está acontecendo, eles têm que correr para tentar arrumar, porque se essas atualizações não derem certo, eles vão ter que partir para outra coisa, entendeu? Então, Uhum. bom, vamos lá. Renato Melo. As fotos do Mark Sutton tirou da parte de baixo da Ferrari do Sainz, olha lá, que a gente acabou de falar, podem fazer as outras equipes chegarem mais rápido aos níveis da Ferrari e Red Bull. Parabéns pelas ótimas análises e discussões. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Hum. Muito obrigado. Então, Adalto, eu acredito que as fotos elas sempre ajudam as equipes a entenderem os conceitos dos rivais, né? Elas sempre, por mais que às vezes não se encaixe no conceito deles, eles conseguem entender qual o caminho que cada equipe tomou. Isso. Então, sim, algumas equipes que às vezes possam ter conceitos parecidos devem sim beber dessa fonte. Elas podem olhar e falar: olha, a gente pode modificar para isso aqui, para aquilo ali, e isso não somente do assoalho, nas mais diversas esferas. É uma foto lateral, uma foto do bico, enfim, algo mais detalhado. A gente viu isso acontecer com a antiga Racing Point, naquele caso da Mercedes, da cópia lá Isso. do carro, que Isso. eles fizeram um escaneamento do carro da Mercedes para justamente ver como é que funcionava, etc. É. Então, sim, pode ajudar. Eu acredito nisso. Não sei se você, Adalto, acha que tá tão diferente assim os conceitos que não vai dar certo. Mas para mim, alguém no grid pode acabar se beneficiando disso. Não, pode achar, pode até funcionar, porque se eles entenderem, por exemplo, por que aquele assoalho funciona com aquele conceito, e talvez eles entendam o que eles precisam fazer no assoalho deles para funcionar no conceito deles, entendeu? Não exatamente copiar aquele assoalho, mas tirar uma base para pegar os dois, né? Porque tem foto dos dois assoalhos, Uhum. e falar, pô, por que eles são diferentes esses assoalhos? E por que os dois estão dando certo? Porque são as duas equipes de ponta hoje, né? Que estão disputando aí. Isso pode ajudar, sim, apesar de eles não copiarem, eu acho que não ajuda eles copiar. Copiar não vai ajudar.
mas pode ajudar a eles entenderem melhor o conceito deles. Temos aqui agora o André Almeida. Olá, amigos. Podemos falar sobre o perigo do saltitar dos carros nos circuitos com curvas rápidas, como Silverstone, tem a Copse, a Stowe, Spa, Monza, Suzuka. Realmente, André, se os carros chegarem nessas pistas saltando desse jeito, vai ser um problema. Eu confesso que não tinha pensado nisso ainda. Né, que não tinha pensado, até porque todas essas pistas aí são mais pro final da temporada, né, do meio pro final. Isso. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas é um problema sim. Até porque, no caso, a gente está falando dessa quicada, desse saltitar, que justamente numa curva você pode fazer com que o efeito solo, de alguma forma, não funcione de forma ideal e ele perca completamente o carro, né? Rode, bata, porque a gente tem que lembrar que o carro quica porque ele é sugado, né, pro chão, que é o efeito solo, e esse efeito é tão bem feito que o carro bate no chão e a suspensão joga ele de volta para cima. É complicado isso. Eu não tinha parado para pensar. Acredito que até lá as equipes já vão ter resolvido. Acredito, até porque nós temos aí um calendário com corrida até enjoar, vai ter tempo de sobra para chegar lá com o problema resolvido. Tem que resolver. Por exemplo, alguma das pistas que ele falou, eu acho que a primeira aí das que ele falou é Silverstone. A Mercedes se a Mercedes não resolver o problema, ou minimizar muito esse problema, ela vai tomar 2 segundos, ó. Porque aquela sequência ali, Chapel, aquela que são 4 curvas, depois da Copse, vem 4 curvas que todas elas são acima de 200 por hora. Então, ali, se a Mercedes não resolver, eles vão ter que tirar o pé para fazer, não vão conseguir fazer com o carro quicando, entendeu? Ou então eles vão tentar fazer e vai acontecer o que o Matheus falou, que aconteceu muito no começo da década de 80, por isso que baniram o efeito solo, que é você perder o carro de uma vez em curvas de alta e se estampar em muro, estampar e machucar, entendeu? Então, realmente, eles vão ter que, principalmente a Mercedes, porque é o carro que quica na velocidade mais baixa de todos. Aí é complicado, ele tem razão, sim. É verdade, é um ponto muito interessante a ser colocado, porque, ó, aqui o que ele está falando são curvas que são feitas acima dos 250. Exato. Isso que tem curva aqui, como, por exemplo, a gente vai falar de uma Rouge, a Regional e a Rouge, ou a 130R, por exemplo, que são feitas ali a 300. 300 por hora. 300 por hora, exatamente. Imagina o carro quicando, você com o volante estressado, o carro assim, meu Deus, não tem condição. Não tem impossível. É impossível. Fala, loucos, tem informações sobre essa suposta troca de pilotos ainda nessa temporada? Matheus, eu não sei se chegou a ver, ontem um jornalista espanhol, inclusive que eu gosto muito dele, ele fez uma live e ele falou, vai ter uma troca de pilotos. Uhum. Né? E a gente pegamos e fizemos uma matéria do que ele falou, colocamos até o vídeo. Só que ele falou, a gente não posso falar que pilotos são, porque me pediram para não falar. Né? Então não vou falar, mas vai ter uma troca de pilotos. Assim, a gente que acompanha muito isso, né, Adalto, esses bastidores, assim, essa silly season, né, do que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu confesso que dessa vez eu achei muito estranha a forma como se deu a informação. Porque geralmente fala assim, vai ser o Ocon vai para Mercedes trocar com Hamilton. Geralmente as pessoas dão os nomes, né? Mesmo que seja algo absurdo, Hamilton vai para Haas. Mesmo que seja algo absurdo, eles dão nomes. E dessa vez o cara falar assim, eu não posso citar, fica um pouco estranho. Só que isso está ganhando uma proporção tão grande que eu tô começando a acreditar que vai acontecer alguma coisa mesmo. E tem muita gente falando que pode ser o Ricardo, né? Mas é tudo especulação. É tudo especulação. Não temos informação. Pediram um palpite meu, eu coloquei Ricardo e Vettel, mas é um palpite. Tem outros palpites também,
mas acho que o meu palpite ainda é Ricardo. Eu coloquei Ricardo e Vettel, não, coloquei Ricardo e Alonso. Meu palpite ainda, eu acho que eu continuo com esse palpite, mas é só um palpite, eu não tenho nenhuma informação. Eu perguntei para minhas fontes, elas falaram, não sabemos de nada, então realmente é só palpite mesmo. O Alonso acho que estava até para renovar aí, pelo que estavam falando, tal, né? Tá tudo muito estranho, né, Adalto? A gente Estranho, não tá sabe. estranho. Vai ser um movimento inesperado. Acho que independente de quem seja, pode ser até um movimento ali, sei lá, o Guan Yu Zhou com o Latifi. Vai ser inesperado do mesmo jeito. Eu É. acho que qualquer movimentação nessa altura é inesperada. O que eu acho assim é, o seguinte, por que o meu palpite é Ricardo e Alonso? O Ricardo, assim, ele quase que definitivamente não deu certo na McLaren, porque ele passou o ano passado inteiro tomando pau do Norris, tá tomando pau do Norris de novo, ainda teve um azar, fez besteira na última corrida, tava andando atrás do Norris, tudo bem, tá andando um pouco melhor do que ele andava ano passado, não tá tão atrás, mas ainda continua atrás. O Ricardo é um piloto de ponta, eu acho que ele não tá bem na McLaren, então, por isso que o meu palpite é. E o Alonso tá tão quieto, o Alonso que costuma falar um monte, tá sempre. Ele tá muito. Eu não sei, eu tô achando o Alonso muito quietinho, muito na dele. Não, nem parece o Alonso. Mas como eu falei, é palpite, não tem nada de informação nisso. Posso estar totalmente errado. E quem pode estar nessa jogada aí também, Matheus? É até o Piastri pode estar nessa jogada aí. É verdade, que está sendo bem Entendeu? especulado, né? O Piastri, por exemplo, ir para Williams no lugar do Latifi, o Latifi virar piloto de teste porque o Latifi também ele é fraco para a Fórmula 1, né? E ele está lá porque ele paga. De repente troca o Latifi, põe o Piastri lá na Williams, o Latifi vai ser piloto de teste da Renault, lá da Alpine, não sei. Também tem essa, mas É, é palpite. Não dá. A gente ficar chutando aqui, a gente vai ter 10 palpites cada um aqui. agora, essa do Alonso aí, se ele vai para a McLaren, do jeito que o Alonso é azarado, a McLaren para de andar bem. A McLaren vai lá para trás de novo. Incrível, né, meu? É, E seria a terceira vez, né, que ele iria para a McLaren, se sim, acontecer isso. terceira vez. E só em uma passagem que teve carro bom mesmo. É, Na segunda passagem dele foi aquele martírio lá com a Honda. martírio mesmo. Andavam em último, penúltimo, né? Que Ah, coisa. toda corrida era 40 punições de grid por Nossa, troca de motor, de não sei o quê. que coisa. Bom, Luciano Farias Mega. Olá, Eu acho que tem uma do Adriano antes, Adalto. Sem querer interromper, mas eu acho que tem uma do tem, Adriano. tem, tem do Adriano, desculpa. A grande Adalto e Matheus, as más línguas estão falando que os engenheiros que ganhavam os títulos, não os pilotos. Vocês concordam? Assim, gente, é corrida de carro, né? É, corrida de carro. O carro tem grande participação, o que obviamente tem os engenheiros envolvidos, mas quem leva o carro é o piloto, né? Isso. É meio complicado isso aí. Assim, você querer exaltar os engenheiros, claro, você tem que exaltar o trabalho dos caras, eles que fazem grandes carros, mas o piloto é que leva, não tem como. Não tem como. Hoje um pouco antes de a gente começar a gravar, colocamos aí os salários dos pilotos, o que os caras ganham, né? O Hamilton Uhum. e o Verstappen, por exemplo, ganham 40 milhões de libras, dá 250 milhões de reais por ano. Quer dizer, um cara para ganhar isso, ele tem que fazer um negócio tão bem, assim, tipo, não tem ninguém que faça igual. Precisa pagar 250 milhões para um cara, entendeu? É salário isso. Isso você tem empresários, empresas com 10, 15, 20 mil pessoas que o dono, o CEO, não tira nem metade disso no ano. É verdade. Né? E eles pagam isso de salário para esses caras, entendeu? Então, realmente, são as duas coisas. Ele também não pode confundir com atletismo, né? Não é atletismo. O piloto não pega o carro nas costas e sai correndo. Né? É. Então, se o carro não andar, ninguém faz milagre, nunca fez, nem o Senna. Muita gente fala aí do Senna que fazia milagre. Não fazia, ele só conseguia tirar tudo do carro, mas tudo que o carro tinha.
mais que o carro tem, aí é milagre, aí ninguém faz, entendeu? Então, E Adalto, eu até fiz essa brincadeira no Twitter, eu acho que ontem, anteontem, que é uma corrida de carro. Se fosse só sobre pilotos, era atletismo, né? Mas essa questão aí de milagre e tal, porque o Senna, o Fangio, o não sei quem, o Schumacher, o Hamilton, eu até vejo da seguinte forma, eu acho que até antigamente, e me corrija se eu estiver errado, porque eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2006, então eu não peguei Senna, não peguei esses caras. Mas eu acredito que naquela época, por ter menos dados disponíveis, os pilotos tinham o carro muito mais cru na mão. Era um carro mais cru, que ele tinha que passar mais tempo para acertar, para pegar o jeito, etc. Ou seja, quando você tinha um piloto que era muito acima da média, como era o caso de um Senna, esses caras assim, ele conseguia extrair muito mais do que os outros, porque os outros ainda estavam com o carro muito cru, enquanto o Senna conseguia ir melhorando e conseguia ir entendendo o carro. Hoje em dia, o carro já chega muito redondinho para o piloto. Ele tem uma margem muito pequena para ele poder desenvolver. Exatamente. Né? Então, pelo menos é o que eu acho, né? Assim, hoje em dia os caras têm tantos dados que quando o piloto vai na sexta-feira, na primeira sessão de treino livre, o carro já está melhor acertado do que o carro na corrida de 30 anos atrás. Muito mais. O Né? carro Então, eles vão com o carro já com mais de 90% do acerto. aí por isso que hoje em dia os carros andam mais próximos do que antigamente. Antigamente, se você vê, tinha carro que ficava 5, 6 segundos atrás. Sim, Hoje em dia isso é muito raro de acontecer, só se acontecer uma circunstância fora do comum, assim. Tiveram até que inventar a regra dos 107% por causa disso. Sim. Tinha carro que chegava a ficar 8, 9, 10 segundos numa classificação atrás. Então, Hoje em dia isso não acontece, é coisa de 2 segundos atrás. Exatamente. Hoje os espaços apertaram muito, né? Sim. Até a freada, que antes aqui, eu estava até contando no outro programa, né? Uma coisa que eu me lembro, porque colocaram lá no Twitter um pega Imola, onde estava o Rubinho, o Damon Hill, não sei mais quem, o Senna, não lembro. E a pista parecia enorme, porque os carros eram pequenininhos, né? Muito pequenos. Eram pequenos, então a pista parecia grandona, tudo. Agora essa mesma pista parece uma pistinha, porque os carros ficaram tão grandes, né? Aí eu lembrei, pô, que coisa. Eu lembrei de Interlagos. Aqui no S do Senna, no começo da década de 90, eles freavam na placa dos 150. Hoje eles freiam depois da placa dos 50. Já é dentro da curva, né? Dentro da curva, entendeu? Então, pô, você disputar uma freada hoje é muito mais difícil do que antigamente. Porque o espaço é tão pequeno hoje para você disputar essa freada que fica com. E o carro é muito maior, muito mais pesado. 250 quilos mais pesado que um carro de 25 anos atrás. Né? Então, realmente, lembrou bem aí o Matheus. Não, e a gente não precisa nem 25 anos atrás, né, Adalto? Se a gente pega ali o início dos anos 2000, com aqueles carros ali de 600, Já era bem 700 menor. quilos, hoje um carro aí, quando larga com combustível e tal, tá quase com 1 tonelada. Aí é algo... É fora do normal. Na década de 70, se a gente voltar mais ainda, na década de 70, que foi quando eu comecei a ver Fórmula 1, os carros pesavam 500 quilos, 550 quilos. É super leve. É metade do peso de hoje. Metade, exatamente. E com relação à pista, é uma pena, né, Adalto, que as pistas estejam ficando pequenas, porque eu acho que grande parte do problema da Fórmula 1 não são as pistas. É claro que tem pista que não proporciona boas corridas, mas eu acredito que tem muito desse tamanho do carro também, né? Infelizmente, os carros cresceram demais, né? Por tecnologia, etc., mas cresceram muito a ponto de... Daqui a pouco o pessoal brinca, né? Daqui a pouco vai virar Fórmula Truck. Tanto que tá grandão. Tem que parar. Inclusive, eles têm uma ideia de diminuir o tamanho dos carros em 2026. O próximo regulamento, carro mais leve e menor do que esse. Vamos ver se eles vão conseguir. Se eles conseguirem, é uma boa, porque o carro já chegou num tamanho, se bem que esse ano está um pouquinho menor do que foi o ano passado, né? O tamanho, não o peso, o tamanho, né? O peso desse ano é absurdo, como disse o Matheus, o carro pesa 798, 698, 798. 798. 98. Mais 100 e poucos quilos de combustível.
acho que 105 quilos de combustível, 110. Mas o piloto tem razão, o carro sai com uma tonelada para a corrida. E o piloto, se eu não me engano, precisa ter no mínimo uns 80 quilos, um negócio assim, né? Não pode estar menos que sai isso. com uma tonelada para a corrida, entendeu? É. Então, contra 500 quilos há 40 anos atrás. Metade do peso. Realmente ficou... Eles têm que diminuir mesmo. Agora é o Luciano, né? Acredito. Olá, pessoal. Eu li bem. Matheus Pucci por aqui. Legal e bem-vindo. Obrigado. Adalto, li que podemos ter 2 corridas em Singapura. É por aí mesmo? Caso seja isso, alguma chance de traçados diferentes, ou uma delas com sprint, ou qualquer coisa que as torne diferentes? Uma Singapura é dose, 2 então. Eu só posso fazer isso para você. Concordo em gênero, número e grau. Pô, vamos pegar uma das piores pistas para fazer 2 corridas. Por que não faz no anel externo do Bahrein de novo, né? Eu também acho. Ia ser legal. Pô, Eu confesso que eu não vi nada sobre isso, Adalto, de Singapura. Confesso que... Estão falando, não está certo ainda. É porque Singapura toparia fazer isso, entendeu? Apesar de ser pista de rua e ser um incômodo para os moradores, né? Porque, Sim. né, aí você ficaria... Hoje eles ficam uma semana sem poder andar direito na cidade, é uma cidade-estado. Inclusive, eu tenho uma amiga muito querida que mora lá há 20 anos. Imagina ficar 2 corridas, vai precisar 2 semanas sem eles poderem. E a pista, eu acho bem ruinzinha mesmo. As curvas são todas iguais, eu acho bem ruinzinha, eu não gosto. Eu acho assim, o nível, a qualidade da corrida lá é baixa. Geralmente é uma corrida que não proporciona grandes ultrapassagens, coisas assim. Mas eu acho até que tem uma certa técnica. Tem porque não tem muita área de escape, né? É aquele negócio, né? Você não tem margem para erro, né? Eu gosto da ideia da técnica, mas eu confesso que quando a gente para assistir a corrida, é chato. Eu acho assim que para o piloto deve ser legal. Para o piloto deve ser legal a técnica, né? O cara tem que se superar ali para ser rápido, que nem Mônaco, né? Mônaco você tem que passar raspando o muro, etc. Deve ser algo legal para o piloto, para o nível técnico. Que é até uma discussão que o pessoal estava tendo esses dias sobre Mônaco, né? Sair do calendário, não sai, etc. Mas Singapura, eu também acho que seria um tiro no pé colocar 2 corridas em Singapura. A Fórmula 1 tem que pensar muito bem onde ela coloca sprint, onde ela coloca 2 corridas. Ela tem que analisar muito bem o produto que ela tem em mãos para não. Porque a Fórmula 1 é diferente do futebol, por exemplo. Futebol, existem centenas de partidas sendo jogadas todos os dias. E 99% são ruins. Eu concordo em gênero. Aqui no Brasil, 100% são. Aqui no Brasil você conta nos dedos. Né? Assim, o ano inteiro aí você fala, teve uma partida lá atrás que foi boa. Mas o futebol, as partidas são ruins, mas as pessoas não param de acompanhar. Que coisa, né? A Fórmula 1, o automobilismo em geral, e não só a Fórmula 1, o automobilismo, os outros esportes, porque o futebol é uma coisa tão à parte no mundo, o automobilismo, a Fórmula 1, tem 20 corridas no ano. Se você coloca 20 corridas e 15 são ruins, as pessoas não vão assistir. Não vão. Você mata ela. Você mata a Fórmula 1 se fizer isso. Você mata, exatamente, porque o futebol você ainda tem escape, que nem, por exemplo, anteontem teve um jogão lá da Liga dos Campeões e tal. O pessoal até anima para assistir. Mas a Fórmula 1 não. A Fórmula 1, você vai conversar com as pessoas, mas a corrida é tudo a mesma coisa. É o mesmo que ganha sempre. É não sei o quê. As pessoas sempre vão falar do quê? Sempre. Das 20 corridas, 15 é vencida pela mesma equipe. Não sei isso. A Fórmula 1 tem que entender o produto que tem em mãos, né, Adalto? Tem. Você vê, já estão reclamando aí em vários, como a gente vai em muitas fontes, né, para a gente poder fazer as matérias, sempre fontes estrangeiras. O que o pessoal está reclamando, teve pouca ultrapassagem agora em Imola, é uma enormidade. Eu vi gráficos disso, entendeu? Até não é possível uma pista dessa com tão pouca ultrapassagem. Foi uma corrida com pouco ultrapassagem, nem foi com tão pouco assim. Se você olhar para a segunda metade, ano Schumacher, vai, não tinha ultrapassagem. Era só box, né?
Só ultrapassagem de boxe. Você tinha um calendário com 16 corridas, 17, e em 10, 11 tinha uma ultrapassagem, duas ultrapassagens. Então, o nego começou a falar, não dá isso aí, não dá mais, isso aí não consegue mais. Começou a perder audiência. E é isso que o Matheus falou, tá, Paulo, tem que tomar tudo que ela vai fazer, tem que pensar muito bem o que os fãs vão achar. Eu acho que agora com os americanos tomando conta, eles estão mais assim. Mas é que eles não conhecem também tanto de Fórmula 1, né? Eles comem muito na mão dos europeus ali, né? Sim. Que estão na Fórmula 1 desde sempre, né? Então, mas eu concordo completamente com o que o Matheus disse. Assim, saindo um pouquinho do tema central, mas eu queria pegar um gancho que você falou agora, de que teve poucas ultrapassagens e tal. Não sei nem se vai ter uma pergunta sobre isso mais para frente. Mas eu até vejo o seguinte: aquela primeira parte da corrida, ela foi interessante pelas batalhas, não necessariamente ultrapassagens. Porque Sim, eu, pelo menos, Adalto, eu tenho a visão do seguinte: não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. É claro que quanto mais ultrapassagens, melhor. A gente quer ver ultrapassagem. Mas eu prefiro uma disputa em que o cara passa 2, 3 voltas atrás, botando de lado, ameaçando, passe aí é ultrapassado, leva um X. Eu prefiro esse tipo de coisa do que 50, 60 ultrapassagens no DRS que o defensor não tem nem chance. que Essa é passa uma no meio opinião da minha. reta. É uma opinião minha. Eu entendo, as pessoas falam tal do DRS, eu entendo a problemática da Fórmula 1 hoje, né, com a questão da aerodinâmica, etc. Mas eu tô falando, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas estão reclamando muito da quantidade de ultrapassagens na corrida, mas eu acho que elas não estão levando em consideração que o início da prova teve disputa legal. Teve mesmo. Eu contei até ali a volta 20 e pouquinho, tinha os carros ali, eles estavam atrás do outro, mas era arriscando, passando e sendo ultrapassado, colocando de lado, mas aí na freada o outro deixava o carrinho um pouquinho mais. Eu acho que teve o seu brilho, Eu pelo também menos acho. aquela primeira parte. A segunda parte a gente pode falar que sim, foi mais chatinha. Até o DRS não conseguiu dar um jeito ali, né? Tava realmente difícil de ultrapassar. Mas eu acho que teve um brilho ali na primeira parte. Eu também acho, eu concordo. Tanto é que a gente no Power Rank deu uma nota boa para a corrida, tudo. É, bom, uma chance de... Bom, aqui vamos para o Sync Header. Adalto, minha pergunta é sobre os motores Venkel, não é Vankel, é Venkel, que não são ciclo Otto. Alguns Mazda usaram recentemente. Será cabível no novo regulamento do motor em 2026? Quais as vantagens dele num carro de rua? Um abraço. Rapaz, eu vou ter que abrir para ver o que é um motor Wankel. É, é, é um motor rotativo, né? Esse Ah, motor, o Mazda, se eu não me engano, não sei se é X7, RX7, usa esse motor. É um motor 1.3, por exemplo, turbo, que tem quase 300 cavalos. Então ele dá muita potência. Só que ele é ele só dá lá menor, em né? cima. Só dá lá em cima essa potência. É um motor que não tem muito torque. Mas o grande problema desse motor, e ele é mais suave, porque ele não tem cilindro fazendo assim, então ele é mais suave também. Mas o problema desse motor é que ele é mais poluente. Eles não, você não consegue vedar o motor de uma maneira que ele queima óleo. Então, como a Fórmula 1 está querendo ser neutra, ela está caminhando para isso, eu não vejo nenhuma chance desse motor no novo regulamento. Nenhuma chance. Porque ele queima muito óleo, entendeu? Ele esquenta pra caramba e queima óleo. Então, eu não vejo chance por causa disso. Para a Fórmula 1, num carro de rua, como ele perguntou aqui, eu gosto. O carro fica bem suave, o motor é um motor que não bebe, é um motor que bebe menos, é um motor pequeno. Pô, acabei de falar, motor 1.3 turbo com quase 300 cavalos é um monstro de cavalaria, né? É, e gastando pouco combustível, ótimo. Mas para carro de corrida, principalmente Fórmula 1, que quer ir para coisa sem poluição, para Elétrico, né, combustível neutro, praticamente. aí acho que não rola, não. Acho que não rola. Eu nunca guiei um carro com esse tipo de motor. Tenho muita
tenho muita curiosidade em saber, né? O que eu te falei aí foi coisa que eu sei na teoria, por ler, quando vai lá fora. Eu já andei do lado uma vez de um carro não dirigindo como passageiro, mas na Fórmula 1 acho que não rola, não. Bom, o Alan, boa tarde. O que vocês acham de retornar o descarte dos piores resultados no campeonato de pilotos? Isso impediria que o início ruim de campeonato, acidentes e quebras condenassem uma futura disputa do título? Boa pergunta, Matheus. Vou ser muito sincero, eu não gosto da regra de descartes. Não? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Primeiro que eu acredito que todo e qualquer resultado deve ser considerado. E eu lembro muito do campeonato de 88. Eu sempre fico com isso na cabeça, porque naquela temporada o Prost fez mais pontos. Sim. Mas o Senna foi campeão pelo descartes. E não é nada contra o Senna, antes que me joguem pedras aqui. Eu só tô falando que é o quê? Você puniu o piloto que marcou mais pontos. Foi mais regular. Exatamente. É muito complicado isso. Eu não gosto da regra de descarte. Inclusive, o que você está falando era a grande qualidade do Prost. Uhum. Era a regularidade. E se eu não me engano, aí você pode me corrigir aqui, Adalto, mas se eu não me engano, o resultado que foi descartado do Prost foi um segundo lugar e o do Senna foi um terceiro lugar, se não me engano. Foi. O que significa que o Prost perdeu mais pontos no descarte do que o Senna. É uma coisa que não faz sentido. Assim. Mas também foi um ano atípico, viu, Matheus? Porque foi um ano que a McLaren ela põe a volta no terceiro lugar, no terceiro colocado. Se eu não me engano, foi em todas as corridas, menos numa que foi Monza, que os dois, o Senna bateu, eu não lembro o que aconteceu com o Prost. Mas eles eram tão melhores que os outros, eles punham volta no terceiro colocado. Então, foi um campeonato um pouco atípico. Eu não sei, o Matheus tem eu acho que o Matheus tem um ponto aí a se considerar. Mas eu não pensei sobre isso. Na época que tinha isso, eu não gostava muito, até porque eu não tinha certeza quantos pontos cada um tinha, porque no final que descarta, né? No final. Né? Quando é assim, quando acaba o campeonato, você pega, 3 piores resultados para descartar. Pra gente ver, né? O pior resultado do Senna foi um terceiro e o do Prost foi o segundo. E do Prost foi o segundo. Pra gente ver como é que foi absurdo esse carro, né? Venceu 15 de 16 provas, não foi? Foi. Acho que foi 15 de 16. 15 de 16. E porque o Senna errou em Monza, o Senna errou, ele bateu no Schleser, acho que é isso o nome dele, é isso mesmo. E o Prost eu não lembro exatamente o que aconteceu, se quebrou, o que aconteceu com o Prost. Porque senão eles iam ganhar as 16. Só de ter vencido 15 e o pior resultado dos caras ser um terceiro e um segundo, eu acho que é algo extremamente absurdo. É muito fora do normal, assim. É muito fora do normal. Não tem comparação. Eu vou aproveitar que só um instante, Adalto. Eu só vou acender a luz. Não, lógico. Porque tá ficando escuro aqui a minha câmera, só um instante. Fica tranquilo. Ele faz uma segunda pergunta aqui, o Alan. Reduzir o tamanho. Melhorou bem. O Alan fez uma segunda pergunta aqui. Se reduzir o tamanho dos F1 atuais e 5,5, 5,7 metros, se reduzir o peso, não seria melhor para repetir? Eu acho que seria. E a gente até já falou sobre isso. E eles vão fazer isso no próximo regulamento. Né, Matheus? Espero que reduzam bem, né? Que não seja aquela reduzidinha de 10 centímetros que eles fazem. Não. Aí não adianta nada. Eu acho que eles têm que pensar em tipo meio metro. Pelo menos, né? Pelo menos, é meio metro, entendeu? Eu tava vendo, Adalto, naquelas câmeras dentro dos boxes, do piloto, do volante do piloto até o final do bico ali, é tão grande que cabe fácil um carro ali da década de 70, Nossa. 60, cabe um carro dali só nessa distância. Não, e é totalmente diferente desse carro que você está falando, porque esses carros que você está falando, o piloto ficava quase em cima da asa dianteira. Era. Né? E o carro todo ficava para trás. Você falava, pô, se o cara bater de frente já era. O cara tá de Kombi, pô. Né? Parecia uma Kombi. Então é verdade. Tem que diminuir de meio metro para mais. O Matheus tem razão. Meio metro, acho que eu fui
Devia ter falado 1 metro. 1 metro. Bonzinho demais com eles, né? É verdade, foi bonzinho demais. Doutor Jalim, boa tarde a todos. Diante da pirocada que o Ricardo vem levando do Norris, vocês conseguem vê-lo como piloto em condições de lutar por títulos? Matheus. Hoje não. Hoje não. E aí a minha linha de raciocínio é a seguinte. Nós temos o que é a habilidade que nós conhecemos do piloto. Então nós sabemos que o Ricardo é sim um grande piloto, é um piloto habilidoso, é um piloto rápido, mas tem aquela questão de que desde o ano passado ele tem se mostrado um piloto irregular. É um piloto que ele consegue uma vitória ali em Monza. É Monza, né, que ele venceu, se eu não me engano? Foi Monza, né? Foi. Mas ao mesmo tempo larga muito atrás, está sempre tendo que recuperar posições. Então tem muito daquela fase que o piloto passa. O Ricardo já tem seus 30 e poucos anos, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça quantos anos, mas são 30 e poucos. Eu não vou dizer que ele está em decadência, porque isso varia muito de piloto para piloto. Tem piloto que com 30 e poucos está em decadência, tem piloto que é com 40. A gente vê aí, por exemplo, um Hamilton, um Alonso, os caras estão até hoje andando bem. Sim. Né? O Hamilton já tem seus 37, o Alonso já está com 40. Mas você tem pilotos, por exemplo, como o Raikkonen, que, pelo menos na minha opinião, desde que começou a era híbrida, já não entregava aquilo que se esperava. Eu concordo 100% com você. O Raikkonen, pois é. Os últimos quase 10 anos da Fórmula 1 dele, ele ficou lá porque os caras, sei lá. 2012 e 2013 ele até vai bem em uma corrida ou outra ali, né? Chega a vencer provas, etc, né? Vai até bem. Mas a era híbrida dele é muito fraca, muito fraca. Então, assim, os pilotos variam muito, né? Quando eles começam a ter o declínio. Mas o Ricardo pode ser que já esteja entrando no declínio, isso a gente vai ter que esperar mais um pouco para poder cravar isso. Mas pelo menos com a forma dele hoje, eu não acho que é para disputar título, não. Até porque se você fosse colocar a McLaren como melhor equipe do grid, o Norris estaria ganhando o título hoje. Exatamente. Eu acho que eu concordo com o que você falou. O que eu vou acrescentar é justamente o Norris. Eu acho que o pessoal fala muito do Verstappen, muito do Leclerc, muito do Russell e pouco do Norris. Eu acho que o Norris está aí, tá ali com eles, né? Hoje, talvez o Verstappen, talvez não, o Verstappen foi campeão, tudo. Ele está um degrau acima dos outros, assim, dos outros da geração dele. Mas por exemplo, se eu tivesse que escolher entre o Leclerc e o Norris, o pessoal vai me xingar, ferrarista, tudo. Eu sou mais o Norris, entendeu? Eu acho que o Norris é um baita piloto. É um moleque espetacular. Ele não ganhou ano passado porque ele foi teimoso, ele não tinha experiência lá na Rússia, por isso que ele não parou. O engenheiro falou para ele parar, ele falou não. Depois se arrependeu, deve ter ficado 3 meses sem dormir. Mas ele é muito rápido, ele é muito regular, ele não bate, ele comete muito pouco erro. E o Ricardo, além de pode ser que já esteja entrando na descendente, ainda tem um cara desse do lado, fica muito difícil mesmo. Tem o rádio da equipe, agora de Imola. O Ricardo acaba a corrida, o engenheiro para ele falou a ordem dos 10 primeiros, aí o Ricardo fala depois, espera aí, você disse que o Norris ficou em terceiro? Aí o engenheiro ficou em terceiro, foi um resultado bom para ele e ruim para a gente. Eu nem vi esse rádio. Eu vi depois nesse rádio lá, o engenheiro fala para o Ricardo, foi um resultado bom para ele, bom para a equipe, né, bom para ele, mas do nosso lado da garagem foi ruim. Para ver como deve ficar a cabeça do Ricardo, né? Ele vê que eu tô aqui tentando engatar uma sequência positiva na equipe e o cara vai lá e enfia pódio. Enfia pódio. Pódio. Aí se não tá no pódio, tá em quarto, tá em quinto. É complicado. Isso porque na primeira corrida da temporada ele estava andando no último pelotão. Isso, eles ainda tinham um problema ali para entender o carro, tinha freio que não funcionava, etc. Mas deram um salto legal. Deram mesmo. Vamos para o César. Adalto e Matheus. Tem bons informantes iguais a vocês? Obrigado. Eu não tô nesse nível ainda, viu, César? Não tô. O Adalto tem uns informantes aí que são de primeira linha. Você sabe me dizer se realmente acabou esse negócio do 44 ir com acerto do 63? A Mercedes achou alguma pista do porquê do kick? Bom. Isso aí é curioso.
Eu vou tomar aqui a liberdade de começar, Dalton. Lógico, lógico. Fala-se muito nisso, né, Dalton, desse negócio do acerto diferente e tal. Mas eu confesso que, pelo menos em Imola, eu não vi nada oficial por parte da Mercedes. Eu não sei se você chegou a ver sobre isso. O que eu vi foi muita especulação em cima, porque o Hamilton teve sim corrida em que ele usou acerto diferente, né, pelo que foi falado. Mas em Imola, eu vi especulação das pessoas, mas eu não vi nada oficial da Mercedes sobre isso. Não, o oficial não teve. O que está acontecendo na Mercedes é o seguinte: como eles não estão descobrindo, como eles não estão conseguindo descobrir qual é o problema central do carro, como resolver o problema central do carro, que é o kick, eles estão tentando fazer algumas coisas pouco diferentes nos dois carros. E eles estão arriscando um pouco mais no carro do Hamilton, porque o Hamilton tem experiência e o Russell não tem. Então o Hamilton levou um monte de sensor no carro dele, tanto na Austrália quanto agora na Imola. Mas não é isso que deu a diferença, porque é 1,3 kg. Faz uma diferença, faz, mas é ridícula a diferença. Não é isso que fez o Russell chegar em quarto e o Hamilton em décimo, não sei quanto, nem lembro agora, décimo. Terceiro, 14º, negócio assim. Por aí. Não, não foi isso, entendeu? Eles estão com um acerto um pouquinho diferente para ver qual dos dois acertos perde menos, né? Perde menos, entendeu? Então, mas eu acho que a partir de Miami, isso é um achismo, também não há informação, ainda não tenho isso. Vou buscar essa informação, vou atrás dela. Mas eu acho que a partir de Miami, eles vão chegar com algumas atualizações. Eu acho que eles vão começar o final de semana com o mesmo acerto e depois, não sei se vão mudar, mas acho que eles vão começar com o mesmo acerto. Mas eu não acho que seja isso que fez o Hamilton ir mal nessa corrida, assim, em relação ao Russell, bem mal, uma diferença muito grande entre os dois, né? Que começou na largada, porque o Russell fez uma super largada e o Hamilton ainda perdeu uma posição na largada, né? E depois o Russell conseguiu se manter ali, né? Ele não atacou, não teve condições de atacar muito, e quando o Bottas estava chegando nele, ia passá-lo, acabou a corrida. Uhum, E o verdade. Bottas vinha lá de trás, hein? O Bottas Bottas, fazendo uma bela corrida e uma bela temporada até aqui. né? O Bottas fazendo uma bela temporada. Bom, é isso aí. O Fausto Silva. Ué, Fausto Silva? Fausto Silva, mas pela foto não é o Faustão. É. Senão era o Faustão aqui teria emagrecido uns 100 quilos, mais ou menos. A última corrida deixou claro que sem a ajuda do DRS, dificilmente alguém ultrapassa. É difícil seguir o carro da frente de perto e o vácuo meio que desapareceu. Quais outras estratégias poderiam ajudar a F1 nesse contexto? É uma pergunta aqui que poderia valer um programa inteiro, viu, Fausto? Programa Poderia inteiro. mesmo. Né? Porque é uma pergunta difícil. Ou eles não vão tirar o DRS. Não vão tirar. O que eu acho que eles vão fazer algumas vezes é calibrar o DRS. Porque algumas pistas o DRS ajuda demais, que não precisaria. Né? Mas tirar o DRS eles não vão, porque senão vira trem. Você imagina o seguinte, como o próprio Matheus disse, as primeiras voltas do GP de Imola foram legais, teve disputa, estava mais molhado, né? Isso ajuda a ter disputa, isso ajuda, inclusive, carro pior que o outro, conseguir andar mais próximo. Quando começou a secar, acabou essa brincadeira aí. Acabou a brincadeira. A corrida ficou chata. Isso acontecer numa corrida, não tem problema. O problema é isso acontecer em 15 corridas seguidas, em 10 corridas, em anos, como vinha acontecendo antigamente. Né? Eu acho que a Fórmula 1 tá tentando deixar os carros cada vez mais próximos e está conseguindo. A gente falou no começo do programa. Antigamente chegava a ter 8 segundos de diferença do pole para o último colocado. Hoje eles estão dentro de 2,5 segundos. Uhum. Né? Então, e ainda tem o DRS, que é a discussão eterna para ajudar.
não tem mais muito o que fazer, eu acho, entendeu? Tem que diminuir o tamanho do carro, que eles só vão fazer em 2026. Eles já mudaram pistas, que o pessoal reclama muito das pistas desse alemão que desenhou essas últimas. O Tilk. O tio, que é. Entendeu? Todas essas pistas foi pensando nisso, por isso tem um monte de cotovelo, um monte de reta com curva de 90 graus, para ter uma freada mais forte. Porque aquelas curvas de alta dos circuitos antigos, os carros praticamente não freiam. É verdade. Né? Ou eles fazem de pé cravado, ou eles dão uma levantada de pé e cravam de novo, entendeu? Aí não tem ultrapassagem, aí não tem. Você não consegue ultrapassar um cara que está a 320, você está a 325, não dá ultrapassagem, entendeu? Você precisa ter uma diferença maior. Por isso que ele começou a fazer esses cotovelos, chicane, não sei o quê. Então é isso, eu acho que diminuir o tamanho dos carros, diminuir o peso, eu acho que o caminho é esse, você não acha não, Matheus? Eu acho que sim, que são ideias que a própria Fórmula 1, né, já tá vendo sobre isso. Mas eu acredito que um bom começo também seria aquilo que nós falávamos do freio. Se o carro de Fórmula 1 não tiver mais esse freio tão eficiente que freia a 50 metros da curva, você pode voltar a ter disputa de freada. Puta Né? freada, Porque vamos lá, Dalton. Por exemplo, até aqui na resposta a essa mesma pergunta, o Sink Header colocou mudar completamente as pistas e eliminar as estreitas e travadas. Só que tem um problema. Se você pega uma pista que é cheia de reta, mas se nessa reta não tem o DRS, por exemplo, o vácuo por si só não está ajudando os carros. Não. Então vira trem também. Vira e trem. Aí chega lá na freada, o cara freia 50 metros da curva, não tem como o outro passar. Isso. Então não adianta muita coisa. Eu acredito que os freios, eles podem ajudar muito nessa brincadeira. Então, é um pacote, na verdade, né, que a gente está falando aqui. Tem que diminuir tamanho, tem que diminuir peso, tem que tirar um pouco da eficiência dos freios, que é uma coisa que influenciaria. É claro que os traçados, mudar traçados de algumas pistas pode ajudar. O Verstappen faz a ultrapassagem no Hamilton em Abu Dhabi ano passado no trecho novo. É uma coisa curiosa. Né? Porque Isso, na curva 5, né? A pista de Abu Dhabi, ela era uma pista que talvez fosse mais para Red Bull, aí com as mudanças ficou mais para Mercedes ano passado, que era um carro mais rápido e a Red Bull mais de pista travada. E como a pista ficou mais rápida, a Mercedes tinha vantagem, e curiosamente a ultrapassagem do Verstappen é num trecho novo da pista. Trecho novo, exatamente. Né? É curioso isso. E você vê que é o quê? O Hamilton freia para fazer uma linha normal de corrida, e o Verstappen ele deixa para dar aquela freada, um mergulho, né? Isso, aquele mergulho para justamente disputar a freada e colocar o carro à frente. Então eu acredito que o freio ele faz uma diferença muito grande na Fórmula 1, e a Fórmula 1 poderia olhar com mais cuidado, porque não tem necessidade do cara chegar em Monza, botar 350 na reta e frear 100 metros da primeira chicane. Porque, pô, se o cara vai frear 100 metros, como é que o carro atrás vai conseguir botar de lado? Fica muito difícil. Fica difícil. Então, é um pacote, né? O freio da Fórmula 1 é muito eficiente, é de carbono, é gigante, é todinho de carbono. É um freio absurdo mesmo, tanto é que é uma das coisas que, quando chega um piloto novo na Fórmula 1, é uma das coisas que mais demora para ele entender onde tem que frear, como tem que frear. Né? Então, se, por exemplo, colocasse um freio de cerâmica, o freio de aço acho que eles não voltam mais, né? Porque daí, com esses carros também que vão a 300 em Monza, como você falou, os carros vão a 350 por hora, um freio de aço, a freada ia ter que ser na placa do cara, passar a linha de chegada, já tinha que tirar o pé. Freia. Mas um freio de cerâmica, hoje você tem algum Ferrari, Porsche, você tem super carros com freio de cerâmica, é menos eficiente do que um freio de carbono, como é o da Fórmula 1, mas é super eficiente ainda e ajudaria a aumentar bem a freada, viu? É uma ideia que eu não tinha pensado, Matheus. É verdade. A tecnologia do carro de Fórmula 1 é fantástica. Eu acho que o freio de Fórmula 1 é fantástico. Só que quando a gente olha para o nível do espetáculo, aí tem o ponto negativo, né? Porque a tecnologia é fantástica. O motor, por mais que não faça aquele barulho bonito, é uma tecnologia fantástica. A tecnologia, seja de suspensão, de pneu, de como o carro se comporta com DRS, sem DRS, efeito solo.
tudo que tem ali na Fórmula 1 e no automobilismo geral é fantástico. O problema é justamente que o fantástico às vezes atrapalha o espetáculo. Isso. Que é aquela velha discussão que com certeza, Adalto, você já escutou várias vezes é esporte ou laboratório? Né? Afinal, o que a Fórmula 1 vai ser? Ela quer desenvolver tecnologia ou quer ser um esporte, um espetáculo? Então, é algo que talvez os americanos comecem a olhar, né? Já que eles gostam muito do espetáculo, fazer as coisas mais equilibradas. Exatamente. Eu acho que tem que privilegiar o espetáculo. Não tem jeito. Ainda mais nos dias de hoje, né? Para você manter alguém 2 horas na frente de uma TV, não é mole, não. Eu acho que é mais interessante fazer essas alterações e às vezes até voltar, dar um passo atrás com algumas tecnologias e ter um espetáculo bom do que querer aquela ideia, por exemplo, que falaram de diminuir o tempo das corridas, né, que estavam falando sobre isso há um tempo atrás, porque o público jovem não assiste mais. Eu acho que o público jovem, se você colocar uma corrida divertida na frente dele, ele vai assistir por 3 horas. Também vai, também né? 3, 4 horas ele assiste. A questão não é o tempo, a questão é a qualidade do que está sendo apresentado, né? Do espetáculo. Então, eu enxergo dessa forma também. Então, por exemplo, como eu tinha falado antes, um freio de cerâmica ajudaria até a indústria automobilística, a Fórmula 1 desenvolver melhor o freio do que ele. Porque hoje esse freio se só encontra em carro muito caro. Uhum. Né? Então ele é muito caro também. Se você coloca isso na Fórmula 1, isso pode disseminar. Bom, vamos lá, é uma ideia. É uma ideia. É isso aí. O Pedro fala assim: grande Adalto e Matheus, ele é seu inscrito, Matheus. Opa, brigadão, Pedro. Que bom que você está aí do lado. Bem, vamos lá. Vocês dois concordam comigo que Leclerc está passando pela fase de Max Verstappen em 2017, 2018, que errava muito e superou seus erros, aí se tornou um fenômeno? O que você acha, Matheus? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Pedro. Eu acredito que o Leclerc ele ainda não está cometendo erros assim a rodo. Né? Não é um piloto que, nossa, toda corrida, a cada 2 corridas, a cada 3 corridas está errando. Não. Tanto é que de 4 corridas ele ganhou 2, e as 2 que ele não venceu, uma ele erra, mas já estava bem longe do Verstappen, e a outra não tinha o que fazer. O Verstappen passou na pista, normal, é do esporte, um dia você ganha, outro dia você perde. Normal, não tem muito o que dizer sobre isso. Eu vejo assim, o Leclerc é um piloto muito bom, muito rápido, é um cara que tem um potencial de sim virar um campeão mundial, acredito que tem esse potencial. É claro que o Verstappen, como você disse, Adalto, há pouco, o Verstappen está aquele degrauzinho acima. Porque o que o Leclerc está passando agora, de ter um carro para disputar título, o Verstappen passou ano passado. Isso. O Verstappen já tem a experiência, o Verstappen já sabe que quando que ele pode atacar mais, menos, pensar mais no campeonato, menos naquela corrida. Né? O Leclerc ele vai começar a passar por isso agora, então pode ser que o Leclerc cometa alguns erros que o Verstappen cometeu ano passado. Né? Por exemplo, muita gente fala que o Verstappen em Silverstone ano passado poderia ter levantado o pé para o Hamilton passar, para que eles não batiam, porque realmente... Eu fui um deles. Pois é, se a gente for colocar no papel, aqueles pontos que ele perdeu em Silverstone daria o título para ele antes mesmo da última corrida. Exatamente. Então, agora você falou tudo. Ele teria sido campeão antes da última corrida. Ou se não fosse campeão antes, o segundo lugar ou o terceiro lugar resolvia para ele em Abu Dhabi, ele não precisava disputar com o Hamilton toda aquela polêmica e tal. Então eu acredito que o Verstappen ele tem a vantagem da experiência. A experiência vai fazer com que o Verstappen talvez não cometa erros que o Leclerc possa cometer esse ano. Mas nada impede que o Leclerc também comece a observar e se corrigir antes mesmo de errar, vamos assim dizer, né? Aprender com os erros do Verstappen do ano passado. Isso, agora falou também. Eu acho que é possível. Eu não vejo o Leclerc como um piloto que erra muito. Né? Eu acredito que ele já está num nível legal. Mas eu concordo que o Verstappen teve, sim, naquele período de 2017 e 2018, um grande período de amadurecimento. Porque ali ele perdeu muitos pontos em coisas pequenas que ele poderia ter evitado. E principalmente ali Mônaco 2018, se não me falha a memória, em diante, é onde ele deslancha. Eu acho que em Mônaco ele bate, se eu não me engano, ele bate em Mônaco 2018, e do Canadá em diante ele voa. Ele voa. E acabou os erros. Depois
Começou a errar quase nada mais. Ali ele já tinha nível para ser campeão, naquele momento. E eu digo mais, em 2000 eu não vou lembrar agora se é 19 ou 20, que ele disputa com Bottas até a última corrida pelo segundo lugar de pilotos. Ou seja, se ele com um carro inferior, claramente inferior, já estava disputando com Bottas ali pelo segundo lugar, a partir do momento que ele tivesse um carro para disputar título, ele fatalmente ia conseguir disputar firme até o final, né? E ser campeão, como foi o caso do ano passado. Né? Então, 2019, Matheus, eu fui aqui em Interlagos o final de semana inteiro, fiquei no box, tudo, e eu fiquei muito impressionado com o Verstappen, porque realmente ele, guiando o carro, um controle de carro, um controle absoluto do carro, da pista, parecia que ele tinha nascido em Interlagos, tinha corrido lá a vida inteira. Eu fiquei pasmo, eu escrevi até uma coisa, o cara é um animal, entendeu? Max Verstappen é um animal, porque realmente e eu acho que o Leclerc, como você disse, está talvez passando por essa fase, e esse ano vai ser um ano de prova para ele. Porque se o adversário dele for o Verstappen até o final do ano, se ele conseguir ganhar do Verstappen, olha, vou te falar, não é para qualquer um, não. Não é, com certeza não. Não é, entendeu? É difícil ganhar, muito difícil ganhar do Verstappen. A gente viu que o Hamilton sofreu no ano passado. Esquece a última corrida, tá? Vamos falar até antes de Abu Dhabi, então. Até a penúltima corrida, Qatar, acho que foi Qatar, né? Sei lá. Negócio assim. Não, foi. Né? Acho que foi a Arábia. Aacho que foi a Arábia Saudita. Onde eles tiveram lá o negócio freio, etc. Foi um negócio assim. Então, você vê o que é difícil ganhar desse moleque, entendeu? Então, é difícil. O Leclerc vai ter que arriscar às vezes, vai ter que às vezes tirar o pé. Então, isso aí com ele, é só ele que vai saber isso na hora. E o cara é muito instintivo, isso não dá para ele pensar muito, entendeu? Né? Se ele tivesse pensado, ele não teria atacado a primeira perna da zebra daquele jeito que ele atacou no domingo, entendeu? Então é instintivo. Mas eu torço para que o Leclerc chegue lá e consiga disputar com o Verstappen até o final e ganhe o melhor, e para mim, tanto faz. Sim, com certeza. Eu vou falar até uma coisa aqui, Adalto, que pode ser até polêmico, porque eu não gosto de ir só por números. Eu acho que números são legais, a gente consegue entender a história e tal, mas fazer uma análise só por números acaba sendo raso demais. Eu diria que o Verstappen hoje, em termos de capacidade, de velocidade, de habilidade, ele está no nível do Hamilton, que é 7 vezes campeão mundial. Sim. Né? As pessoas acham que fazer essa comparação é diminuir o Hamilton. Não, não é diminuir o Hamilton. De forma alguma. O Hamilton é uma lenda viva do esporte. Não tem o que dizer do Hamilton com relação a isso. Mas em desempenho você tem razão. Ele chegou lá e eu acho que eles estão na mesma prateleira. Eu acho que eles estão. Então, ganhar do Verstappen não vai ser fácil. E quem venceu o Verstappen no mano a mano vai sim subir muito no conceito geral. Porque é o caso do Rosberg, por exemplo. Isso. O Rosberg foi visto como piloto mediano, e eu me incluo nessa visão de mediano, a carreira inteira. Mas como ele venceu o Hamilton, e a gente viu que o Bottas não chegou nem perto de fazer isso, e que o Verstappen também sofreu para conseguir, a gente começa a valorizar mais o título do Rosberg de 2016. Sim. A gente valoriza o título do Rosberg. Valorizar. Então, eu vejo dessa forma também. O Leclerc ele tem a capacidade. Tomara que consiga, que Ferrari e Red Bull mantenham um nível para não ter um domínio, né? Para que as duas consigam ali disputar até o fim. E aí eu vou colocar um dado curioso. Se o Verstappen teve 2 abandonos que foram aí por falhas do carro, ele não teve culpa nisso. Não teve culpa nenhuma. Se ele chegasse em segundo, que era a posição que ele estava nessas provas, ele hoje era líder do campeonato. É claro que eu não vou falar aqui que o Leclerc ser líder é injusto, porque abandono faz parte da competição. Sim. O Leclerc tem total mérito de levar o carro até a liderança. Lógico. O que eu estou falando se a Red Bull soluciona esse problema de confiabilidade, que eles afirmam que já identificaram, já viram o que é e tal, nós podemos sim ter uma grande disputa entre os dois a temporada inteira. Eu acredito nisso. Podemos. A Ferrari diz que vai levar uma asa traseira nova para Miami, uma asa que tem menos arrasto. Eles consideram que o ponto fraco deles está sendo a velocidade máxima. Então, vamos ver. A pista tem altas retas. Eu acho que podemos ter uma belíssima disputa dos dois lá. Tomara. E tomara que entre o Sainz nessa disputa também. Acabe o azar também. Porque, né? Ele fez uma super corrida curta no sábado.
se recuperou da besteira que já fez na classificação, aí na primeira volta saiu da corrida. E o Sainz está tão, assim, a gente brinca aqui do azar, né, e tal, mas no teste que a Ferrari foi fazer, eu não sei se foi terça, se foi ontem, que eles estão fazendo testes para Pirelli, né, dos pneus, o carro dele quebrou. Então, assim, tem a foto dele lá saindo do carro e tal. Assim, é aquele momento que nada dá certo pro carro. Nada dá certo. Tem que achar algum voodoo. Alguém fez um bonequinho e tá enfiando agulha no bonequinho do Sainz. O problema disso tudo é que a Ferrari não quer saber se é azar, se é o que é. A partir do momento que o cara chega ali na quinta, sexta corrida e tá abandonando, tá tendo que recuperar a posição, não sei o quê, aí o Leclerc vai ser primeiro piloto sem discussão, né? O Sainz precisa reagir já. Próxima corrida. Isso, assim, e o reagir tem que ser, na minha visão, claro, obrigatoriamente à frente do Leclerc. À frente do Leclerc, sim. Eu acho que é obrigatório para ele se ele quiser se impor na equipe ainda. Porque foi o que o Leclerc fez com o Vettel. O Leclerc chegou mostrando, eu vou ficar na frente desse cara. Eu não vou ficar aqui levando ordem para não passar, sendo que eu sou mais rápido. Então... É isso mesmo. E fez isso logo de cara. Foi, logo de cara. Logo de cara. Na segunda corrida da temporada, ele já desobedeceu a ordem da equipe e passou. É isso aí. Aí tem a pergunta aqui do Pedro. Segunda pergunta minha. Adalto, me explique isso. Por que Leclerc com Ferrari 2020 conseguia P4 e o Russell na Williams passa para o Q3? Deve ser agora, né? Em 2021. 2021 chegou a passar por Q3. Chegou a passar por Q3 e Hamilton não consegue fazer isso. Explique-me. Pedro, a gente está falando sobre isso desde o começo do programa. Acho que tua resposta, se você ouviu ou nos viu até agora, né? A Mercedes, para o Hamilton e para a Mercedes, chegar em quinto ou em 15º é a mesma coisa. O que eles querem é ganhar. Eles estão lá para ganhar. Eles estão lá para disputar a vitória. Então, se eles estivessem disputando ali com Ferrari e com Red Bull em condições parecidas, eles realmente... E aí o Hamilton estivesse atrás do Russell, nessa disputa, numa disputa nesse nível, aí ia começar a ficar problemático para o Hamilton. Mas eles não estão disputando isso. Eles estão disputando P6 para trás. Entendeu? O máximo que eles podem fazer hoje é P5 e P6 com sorte, porque eles estão um segundo atrás da Ferrari e da Red Bull. Aliás, eles estão... Se eles não melhorarem para Miami, eles já vão estar mais... Agora eles já estavam mais no segundo, é capaz de eles ficarem no segundo e meio em Miami. Entendeu? Então, o cara chegar em quinto ou em 15º, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, eles estão tentando fazer com que o carro vá para frente. Se o carro não for para frente, realmente, não tiver jeito, essa atualização não funcionar nada, eu imagino que daí eles vão ter que se contentar em ir para Q3 e fazer ponto. Mas, enquanto isso não acontecer, eu acho que ainda não dá para avaliar. O que você acha, Matheus? Eu vou até pegar aqui a primeira parte dele, falando, o Leclerc conseguia P4 com a Ferrari 2020 e o Russell passava por Q3, acredito que ele está falando de 2021 com a Williams. Deve ser. Porque, Pedro, eu não sei se foi uma pergunta mais no sentido assim cômico ou se foi mais capciosa, que nem até colocaram aqui embaixo da pergunta. Mas a questão é que são circunstâncias. Por exemplo, o Leclerc em P4 em 2020 não era o comum da temporada. Isso. E isso é circunstancial. Em 2020, o Gasly venceu uma corrida, não significa que ele estava sempre disputando vitória. Lógico. É circunstancial. Lógico. O Russell na Williams conseguiu um Q3, é claro que a gente sempre vai exaltar o piloto, o Russell, o Leclerc, mas também foi circunstancial, eles não estavam ali sempre disputando o Q3. Isso. Na questão do Hamilton, é porque o carro realmente não está ajudando muito. É claro que o Russell hoje tem mais pontos na tabela, está sendo mais constante, a gente tem falado sobre isso, mas vale lembrar que o Hamilton já tem um pódio na temporada. Sim. Ele já conseguiu logo na primeira corrida. Mas por quê? Circunstância de corrida. As Red Bulls abandonaram. Né? Então nós temos esse tipo de questão que é a circunstância, né? Não é a realidade da temporada. É isso mesmo.
Daqui 10 corridas, Pedro, vamos ver se você vai fazer a mesma pergunta. Vamos esperar mais 10 corridas. Lisandro Cresce. Caí nessa, hein? Doutor Lisandro, por que, por que a F1? Ah, me pegou, Lisandro, me pegou. Tá, eu dou esse mérito para você. Por que a F1 não utiliza supercarros ou carros de especificação de corrida tipo GT3 como safety car? Algum motivo plausível? Não sei. Eu acho que eles preferem carros de equipes que estão lá, sei lá. Você tem vê alguma razão aí, Matheus? Eu vejo como questões contratuais mesmo, apesar que nem questão contratual justifica, porque a própria Mercedes, que tem safety car, tem carro GT3, É, né? Tem supercarro, enfim. Eu não sei também o motivo. Agora, é claro que esse tema do safety car tá em pauta, né? Porque os pilotos estão reclamando da velocidade do Aston Martin, né? Que parece que é mais lento que o da Mercedes. E é curioso, na verdade, uma pergunta que já me fizeram muito, Adalto, não sei se já te perguntaram para você, é por que a Fórmula 1 não utiliza um carro de Fórmula 1 para ser o safety car? nunca me fizeram essa pergunta. Já me fizeram. Pegar o mais antigo. Pega o carro do ano passado, Ah, entendeu? tá. Que não tem nada a ver com a especificação desse ano, porque o que melhor para ver se a pista tá boa para um carro de Fórmula 1 do que um próprio carro de Fórmula 1? É mesmo, olha que boa sacada. Eu nunca tinha pensado nisso. Pega uma especificação padrão ali, pode ser o carro da pior equipe do grid do ano passado, não tem É, problema. é. Pega aquele carro e bota, né? Assim, é curioso isso, porque realmente, se o trabalho do safety car é fazer a segurança, verificar a condição de pista, etc., o ideal é que você tenha o mais próximo possível dos carros de Fórmula 1 para ter o melhor feedback, né? É Mas verdade, é eu, verdade. Põe um ex-piloto lá, né? Como piloto do carro. É verdade. pega É um cara verdade. ali que às vezes é piloto reserva de alguma equipe, o cara, como é um carro do ano passado, não vai fazer nenhuma diferença para a equipe em termos de dados, né? A equipe nem vai ter acesso a dados, na verdade. Bota o cara lá como pega um Grosjean da vida, um Hülkenberg que tá substituindo tudo e todos aí, o pessoal tá até brincando que ele vai substituir os diretores de prova porque eles estão com Covid, né? Vai substituir todo mundo. Aí pega um cara desse aí que saiu da Fórmula 1 há pouco tempo, bota para pilotar, não tem problema. É verdade, é verdade. Bom, vamos, a gente tem que engatar uma segunda aqui, porque acho que tem ainda muita pergunta. O Murilo, o Tem. Murilo aqui, primeiro, ele parabenizou a gente pelo melhor programa sobre perguntas e parabenizou por ter chamado você também. Obrigado. A nota 10, eu gosto muito dele. Aí ele falou aqui um monte de pilotos, mas o Murilo só não fez pergunta. Então, eu vou passar, o pessoal vai ler aqui o que você escreveu. Ele pergunta bem no finalzinho o que a gente acha da geração atual Ah, tá. de pilotos, porque na verdade, ele fez uma introdução grande para falar de pilotos que são bons, né? Tipo Verstappen e É, tal, Russell. é verdade. Ele faz essa pergunta. Eu acho que a gente falou basicamente sobre isso, né? Quando a gente falou do Verstappen, do Russell, do Norris, né? Eu acho que essa geração muito boa, você também acha? Acho muito boa, muito forte. Eu acho que eles estão chegando mais preparados e mais rápidos É. para a Fórmula 1. Acho muito forte, sim. Eu acho que é uma das melhores gerações. Eu vi que ele está dizendo aqui, Lauda, Piquet, Rosberg, Prost, Mansell, Senna. Desde esse tempo que ele não viu uma geração tão forte quanto essa. Talvez mesmo, talvez seja isso mesmo. A Sim. geração é bem forte mesmo. A gente tira ali só um outro piloto, tipo um Latifi, esses Isso. caras assim, mas É. a maioria ali é forte. O Russo, que já saiu, O Mazepin lá, Mazepin, porque o agora o Schumaquinho tá até coitado. tá sofrendo. Ele não esperava isso. O Magnussen tá se mostrando um piloto que mais próximo do que ele foi na McLaren em 2014 do que os últimos anos de Haas, né? É impressionante. Coitado do Schumaquinho. Tudo bem, eu não gostava muito do pai dele, mas eu não tenho nada contra ele. É gente boa, o Schumaquinho merece tudo de bom, mas olha, tá tomando, meu Deus do céu, Um vareio. um vareio. O doutor Comico diz assim: o que vocês estão achando desse excesso de segurança na direção de prova em dar safety car e bandeiras vermelhas? Senhor Matheus Pucci. Ao meu entender, isso é efeito 2021, né? Evitar polêmica.
Evitar problema, porque ano passado tanta gente falando que tinha que ser bandeira vermelha em Abu Dhabi, não sei o que, safety car aqui e ali. Eu acho que isso é uma forma de mostrar, olha, qualquer coisa que acontecer agora é bandeira vermelha e safety car. Eu acho que é isso. Eu acho que é resultado de 2021. E os dois diretores de prova, apesar de eles serem um era do DTM, o outro era do WEC, são dois caras muito experientes, mas eles não têm experiência na Fórmula 1, então tem que adquirir uma experiência na Fórmula 1, né? Mas eu não acho que eles estão indo mal, não. Estão um pouco mais. Estão querendo, como disse o Matheus, prezar mais pela segurança, né? Para não deixar muita polêmica. Mas eu acho que com o tempo eles vão melhorando também. Uhum. Será que é o Huckenberg que vai substituir os dois agora lá? O Covid? Ele está sendo o substituto oficial, né? De todo mundo aí. O Bruno Ferreira pergunta se nós estamos sabendo dos rumores sobre as trocas de pneu. Jornalista Albert Fábrica. Então, né? Bruno, a gente já falou sobre isso. Obrigado. Sim. Falamos isso lá no começo do programa. Depois, Braia. Braia, tira esse droga da frente aí. Só Braia. Sobre o Bottas, achei curioso ele não ter se mudado para Aston Martin, uma equipe que tem ligações com a Mercedes Totó. A Alfa Romeo é uma equipe que no passado andava no fundo e um piloto de nível dele em uma equipe pequena é questionável. Então, fiquei pensando que talvez esteja pensando em se juntar à Ferrari num futuro eventual fracasso do Sainz, ou se tornar protagonista da Volkswagen, Sauber, se torne Audi ou Porsche, o que vocês acham? E quer saber do futuro do Bottas, Brian? Não sei, eu acho que o Bottas está bem na Alfa Romeo, super bem. Um carro que o ano passado era o segundo pior, hoje é um carro que está indo bem, o Bottas está indo super bem. Tá tendo até algum azarzinho, e eu acho que ele fez uma escolha certa de ter ido para lá, até porque não teria lugar para ele na Ferrari. Eu acho que o Sainz acabou de renovar contrato com a Ferrari, não tem nenhuma chance de alguém tirar o lugar nesse momento, né? As coisas mudam, o mundo vira, as coisas mudam. Nesse momento, eu não vejo chance de ninguém tirar o lugar nem do Leclerc, nem do Sainz na Ferrari no futuro próximo. Uhum. O que você acha, Matheus? Eu acho que o Bottas ele não está em posição de pensar assim muito à frente, porque ele já não é um garoto, né? Ele não é um garoto. Ele não é um garoto. É claro que o movimento para a Alfa Romeo foi arriscado, porque a Alfa não vinha bem ano passado. Eles devem ter falado para ele que eles tinham um ótimo projeto. E o carro tem se saído muito bem para o nível que eles estavam ano passado. E o Bottas também. Talvez eu esteja vendo as melhores exibições do Bottas em termos de pilotagem pura. Né? No GP passado mesmo ele teve problema no box e mesmo assim foi lá para recuperar as posições e conseguiu um ótimo, se não me engano, quinto lugar, né? Foi, perdeu 11 segundos no box. Pois o Bottas está num nível, eu acho que assim, ele é aquele piloto excelente para meio de pelotão. É minha opinião, tem gente que acha que ele é ótimo para primeiro escalão. Eu acho ele ótimo para meio de pelotão. E acho que ele está fazendo um grande trabalho na Alfa Romeo até aqui. É isso aí, concordo. O Murilo Carvalho dá uma dica para a gente acessar um site sobre a história da Fórmula 1. Obrigado, Murilo. Aí a Maria Clara Bortoli. Já a Maria Clara costuma fazer perguntas para nós. Fazia tempo que você não fazia, Maria Clara. Boa tarde, rapazes do Auto Racing, o convidado Matheus. Na pré-temporada eu li, inclusive acredito que vocês publicaram que as equipes teriam que divulgar um relatório com todas as mudanças técnicas feitas naquele fim de semana, as populares atualizações após os treinos livres de cada grande prêmio, além de explicar o papel de cada uma delas. E chegou aí para frente, confesso que não vi. Se essa regra entre em vigor, eu posso encontrar esse tipo de informação? É exclusivo de alguma assinatura da Fórmula 1? Na verdade, essa informação, elas dizem o que tem de informação é o que as equipes pediram para a FIA trocar. Elas podem trocar várias peças, inclusive um carro no parque fechado. Ela pode trocar um monte de coisa, mas elas têm que pedir para a FIA e aí sai um relatório do que elas trocaram. Agora, atualização e para que as atualizações servem, eu não sei disso não. Você sabe, Matheus?
Eu acho que até tem isso, Adalto, que eu lembro que isso está acontecendo às sextas-feiras, antes do treino livre. As equipes passam um relatóriozinho do que elas mudaram no carro. Agora, a divulgação desse material é algo que eu não sei se sai nos canais oficiais da FIA, da Fórmula 1 eu sei que não sai, porque eu da Fórmula 1 acompanho, eu sei que não sai. Mas eu já vi, inclusive na segunda prova na Arábia, eu lembro de ter visto um comunicado lá, o documento, né, especificando tal equipe mudou tal coisa e tal. Agora, onde sai isso é uma boa pergunta, mas as equipes estão fazendo, isso acontece toda sexta-feira antes do primeiro treino livre, conforme já tinha sido anunciado no ano passado que seria feito, né? Mas está acontecendo sim. Mas elas não dizem para que é a atualização, né? Elas falam até que peça mudou, mas não diz para quê, entendeu? O que eu lembro de ter lido foi alguma coisa, por exemplo, da Red Bull falando nós trocamos tal parte do carro visando ganhos aerodinâmicos. Entendeu? Assim, é claro que as equipes não vão detalhar muito, porque senão ela entrega ali o que é. Mas assim, aquela coisa superficial óbvia, né? Por que você atualizou seu carro? Para ele ficar mais rápido. É óbvio, assim, né? A Mercedes vai colocar lá, estamos trazendo um pacote de atualizações em tais e tais áreas para resolver o kick. Isso. É isso que ela vai colocar lá. Exatamente. A gente vai, mas Maria Clara, como essa informação existe, eu acho que até sei onde ela fica. Vou procurar mais. Vamos ver se para a próxima corrida a gente tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa interessante, a gente coloca. É que também, se for uma coisa extremamente técnica, entendeu? Que trocou a rebimboca da parafuseta para não quebrar uma parte do MGU-H que estava a 110 graus e só podia ir a 108 graus, aí não adianta a gente publicar um troço desse. Entendeu? Mas se tiver alguma coisa legal, a gente vai publicar. Mas é verdade, você lembrou uma coisa boa aqui, Maria. Obrigado. Sync Header. Bruno, se houver tempo para a segunda. Não tem, Sync Header, desculpa, não tem tempo para uma segunda pergunta. Deixa para o próximo. Vamos ver, vamos, Sync Header, como ele faz pergunta sempre. A calota do novo regulamento está ajudando a ferrar a Mercedes no sentido de impedir que ela use as táticas de transferir calor da roda e aquecer melhor o pneu, como fazia no passado? Ainda bem que eu fiz a pergunta. É ótima pergunta. Sim, está prejudicando, mas está prejudicando todos iguais. Então não é. Sim. Né? Então não é só a Mercedes que está sendo prejudicada. Exatamente. Os outros também estão. Então é isso aí. É que a Mercedes talvez usasse isso mais que os outros, mas é uma coincidência. Tem outras coisas que mudaram. Por exemplo, o carro da Red Bull sempre teve a traseira alta. E nesse regulamento, se ele levantar a traseira e deixar da altura que era antes, o carro vai ser 5 segundos por volta mais lento. Entendeu? Então, todo mundo tem que se adaptar, né? Isso, todo mundo tem que se adaptar e pronto. O Vinícius pergunta se a gente, no lugar do Zac Brown, já estaríamos procurando substituto para o Ricardo ou ainda dariam algumas corridas para ele mostrar serviço. Sou fã do australiano, mas vem mal desde o ano passado. Matheus. Eu deixaria ainda essa temporada o Ricardo, mas se ao longo do ano ele mostrasse que não está dando conta do recado, eu já ia procurando alguém para o próximo ano. Eu vou na mesma. A minha resposta é exatamente a mesma do Matheus. Até porque o Daniel Ricciardo é um piloto que está ganhando 11 milhões de libras esterlinas, ou seja, 68 milhões de reais. Nossa. Um cara desse tem que entregar. Ele não pode passar 1 ano e 4 corridas sem entregar. Eu sempre fui fã do Ricciardo. Sempre. Eu acho que é pouca gente. O Ricciardo não tem hater, acho, né? Não Quem que eu vai saiba. odiar o Ricciardo, né? Se o cara odiar o Ricciardo, tem que pôr o cara num manicômio, né? Porque o Ricciardo é um cara super simpático, um cara limpo na pista, um cara bacana, um cara que sempre acelerou muito. Então é difícil alguém odiar o Ricciardo. Mas ele não está frente ao Norris. Eu ainda acho que metade do problema é o Norris, só a outra metade que é o Ricciardo. Mas isso é uma opinião minha. Matheus, o que você acha? Dar esse ano para ele, eu também acho que tinha que dar esse ano. Tem que dar, eu acho que tem que dar esse ano e até porque quem você vai colocar no meio do ano assim? O Huckenberg também? Vai colocar lá,
mas eu acredito que o Ricardo, 2 anos é o prazo. Isso não só para o Ricardo, vale para qualquer piloto. Para qualquer piloto. Qualquer Até piloto. pro Vettel. O Vettel, inclusive, na Ferrari foi assim, né? Perdeu 2 anos pro Leclerc e foi embora. Foi embora. Não tem muita conversa. Então, sim, eu deixaria esse ano, mas se chega ali no meio do ano, aquele período que já começa a silly season, período de férias ali do meio do ano, olha, o Ricardo não entregou até agora, aí a gente já procura alguém, porque senão vira um Felipe Massa. Sim. Eu não sei se você vai lembrar que o Felipe Massa, ele, 2010 até 2013 ali, mais ou menos, eu acho que é 13, né, que ele ficou na Ferrari ainda, Foi. ele, na segunda parte do campeonato, ele andava bem. Aí a Ferrari ia lá e renovava com ele. Só que a primeira parte do campeonato seguinte, ele andava mal. Andava mal. Aí, verdade, olha, é verdade. Aí no segundo semestre ele andava bem. Aí renovava por conta disso. Aí ficava nisso, né? É verdade. Todo ano era isso, é verdade. Eu não tinha me tocado, olha. Depois, eu particularmente, não sei você, Adalto, mas eu particularmente acho que o problema do Massa foi aquela molada lá. Não, eu não tenho dúvida. Porque até ali, se a gente pega até os grandes lances do Felipe Massa, ele era um piloto até arrojado. Sim. Antes, ele era um piloto. Depois da molada, ele desandou completamente. Qualquer dia eu vou contar, eu tive um problema parecido quando eu era adolescente. Não foi em carro, foi em moto. Mas aconteceu comigo mais ou menos o que aconteceu com o Felipe Massa. E eu posso garantir para quem está nos vendo que faz uma diferença enorme, principalmente nos 2 primeiros anos. A diferença é enorme. Você perde a noção de profundidade. E você perder a noção de profundidade num carro de Fórmula 1 que passa em Mônaco a 2 centímetros do guarda-reio a 200 por hora, você está morto. Você está morto. Então, eu acho que o Massa foi até bem demais pelo que aconteceu com ele. Essa molada aí, olha, nem fale. Muito, muito bem lembrado pelo Matheus. Bom, vamos para a última pergunta, que é do Fabiano Franco. Vamos imaginar, GP Miami, Mercedes ainda mal, mas Russell arruma mais um pódio. Em Barcelona as atualizações funcionam e ele entra na briga. Mercedes já tem o primeiro piloto? Matheus. O pessoal ele fez um quadro aí, né? O pessoal tá querendo um caos na Mercedes lá, né? Criar um coisa. Eu não dado esse cenário, Fabiano, eu não acredito que chegaria com o primeiro piloto definido, porque tem todas, como nós falamos aqui, a circunstância. Né? Hoje o Hamilton não está conseguindo bons resultados, mas são circunstâncias que estão acontecendo. Agora, se eles entregam atualizações, a Mercedes entra na briga e o Hamilton continua ficando atrás do Russell, aí mais 5, 6, 7, 8 corridas, aí beleza, aí a gente começa a falar, olha, a Mercedes tem que focar no Russell, porque senão vai perder com o Hamilton. Mas não, num primeiro cenário assim, logo na primeira corrida das atualizações, deu certo, tal, não. Até porque o Hamilton tem capacidade para igualar o jogo. Não tem a dúvida sobre isso. Eu também acho, eu concordo. A Mercedes não é muito de fazer isso também, definir um primeiro piloto. Você vê que o Bottas nunca reclamou que ele era o segundo piloto. Antes do Bottas era o Rosberg, imagina, ele foi até campeão. Né? Então, a Mercedes não é muito de fazer isso. É evidente que no final do campeonato, se um deles não tiver mais chance, é lógico que ele vai ter que abrir para o outro. Mas até chegar nesse ponto, eu duvido que a Mercedes defina isso. Né? Exatamente. Bom, então é isso aí. Eu queria agradecer você que ficou conosco até agora e agradecer muito o Matheus por ter aceitado o convite e por ter engrandecido hoje o nosso programa. Não, eu que agradeço, Adalto. Foi um prazer. Pode ter certeza que eu voltarei outras vezes quando for convidado e que também farei mais convites. A gente já gravou vídeo junto também lá pro Ressaca e tal. Isso. Com certeza é sempre um prazer. Eu gosto muito do nosso bate-papo aqui. Legal. Muito obrigado mesmo, Matheus. Muito obrigado, Confraria. E a gente se vê na terça-feira que vem no próximo Loucos, tá? Um abração. Tchau, Matheus. Valeu.